Vamos então recomeçar a falar da definição do abdômen agudo, que é caracterizado pela dor abdominal severa e súbita, que requer uma orientação urgente, médica ou cirúrgica. O diagnóstico atempado e preciso é essencial para a redução da morbilidade e mortalidade associadas a este quadro. O diagnóstico diferencial inclui um sem número de situações clínicas, infecciosas, inflamatórias, e nós vamos tentar sistematizar a abordagem dos diferentes quadros por quadrantes. Assim, no quadrante superior direito do abdômen temos a patologia hepatobiliopancreática, a vascular, o duodeno, o estômago, o cólon, o rim direito e o pulmão e a pleura. No quadrante superior esquerdo do abdômen temos o estômago, o pâncreas, o rim esquerdo, o baço, o coração e os fundos de saco pleurais. No quadrante inferior direito do abdômen temos o apêndice ileocecal, o cólon, o ileão terminal, também o ureter direito e a bexiga, o ovário direito, o útero e estas entidades menos frequentes, designadamente o divertículo de Meckel. À esquerda continuamos a ter o cólon sigmoide, o rim esquerdo, o ovário esquerdo, o útero e a bexiga. Esta abordagem clínica pretende entrar sempre em linha de contra com a anamnese, o exame físico e as análises laboratoriais. Daí ser muito importante para nós radiologistas e para a orientação e para chegarmos mais longe no diagnóstico final, estes dados iniciais antes de prosseguirmos com o estudo. Como considerar a seleção dos métodos de imagem mais importantes? Começando pela radiologia simples, e antes dessa, para dizer mesmo que alguns quadros clínicos podem não necessitar de componente imagiológico, nomeadamente um quadro de desconforto abdominal ligeiro, com vômitos, uma pielonefrite não suspeita de complicações, a pancreatite aguda em fase inicial, iremos falar mais à frente, e uma cólica renal sem critérios de gravidade ou que tenha uma evolução com menos de 6 horas. A radiografia simples, apesar de pouco requisitada, convém sempre lembrar que nos pode fornecer informações importantes. No caso da urolitíase, da litíase biliar, corpos estranhos, suspeita de pneumoperitoneu e suspeita de oclusão intestinal. O médico requisitante deve especificar se quer a radiografia simples em decúbito ou em ortostatismo. No caso de suspeita ser de urolitíase, ela deverá ser sempre feita em decúbito dorsal, mas no caso de oclusão intestinal e suspeita de pneumoperitoneu, será obrigatoriamente feita em bipedestação. Se este exame for normal e a suspeita clínica apontar para outras situações, temos de prosseguir o estudo. E a ecografia é um exame de primeira escolha em muitos quadros clínicos, nomeadamente a patologia da vesícula biliar, a cólica renal nos jovens, a torção do ovário e a apendicite em casos favoráveis. Vantagens da ecografia. Existe o contacto do médico, o radiologista com o doente, podendo colher informação clínica acessória. A avaliação pode ser dirigida durante o decorrer do estudo e não utiliza radiação ionizante, lá está, e portanto tem a vantagem dos jovens, crianças e grávidas ser o método indicado. As limitações é que depende da experiência do executante e também do paciente, que no caso de ter um biótipo desfavorável pode ser mais complicado. A tomografia computerizada é um exame muito importante nestas situações que estão aqui descritas, nas quais não se dispensa e é mesmo um exame de primeira escolha e vamos passar a abordá-las individualmente. Portanto, ecografia, primeira linha para resumir, patologia da vesícula e vias biliares, aneurisma da aorta abdominal, patologia ginecológica, grávidas e crianças. A TC, primeira escolha nos quadros abdominais inferiores, dor na fossa ilíaca direita e esquerda, quadros de oclusão intestinal e quadros em que exista massa abdominal
palpável. Num trabalho efetuado, foi considerado que, na maior parte dos casos, a ecografia era o exame inicial da abordagem. E no caso de ser negativa ou conclusiva, é que partiríamos para o TAC. Neste estudo efetuado, apenas 50% dos doentes, de acordo com este procedimento, necessitaria de prosseguir para a TAC. Vamos então começar por falar no quadro da patologia biliar aguda. Temos essencialmente a colcistite aguda, litiásica ou a litiásica e a colangite aguda. A colcistite litiásica ocorre em cerca de 25 a 20% dos doentes que são portadores de litíase biliar. E o quadro desenvolve-se quando um cálculo obstrui a região infundibular ou cístico e provoca distensão e inflamação do corpo da vesícula. Podemos ter um quadro de Murphy positivo, febre e dor no quadrante superior direito do abdômen. O quadro de Murphy vesicular durante a realização do estudo é, muitas vezes, ajuda-nos e está quase sempre presente. A TAC fica reservada para os exames de colcistites mais complicados. O que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar sempre litíase, focos hiperecogéneos com atenuação posterior do feixe ultrassónico e algum grau de espessamento da parede vesicular, que deve ser igual ou superior a 4 milímetros. Também a vesícula deve ter um eixo, habitualmente tem um eixo superior a 4, um calibre superior a 4 centímetros. Temos aqui um exemplo da TAC, onde podemos também fazer o diagnóstico da colcistite aguda. Vemos, sobretudo, que temos edema e líquido perivesicular. Temos aqui um pequeno cálculo radiodenso no lúmen. Não esqueçam que a maioria dos cálculos vesiculares são colesterolósicos, têm uma percentagem elevada e podem não ser radiopacos na TC e serem radiolucentes e não terem qualquer tradução. Isto é, uma TC que não mostra nenhum foco denso não exclui a existência de litíase. Temos também o realce da parede, etc. O líquido perivesicular. Complicações da colcistite. Ainda há pouco tempo tivemos aqui no grupo o caso de perfuração da vesícula biliar, operada felizmente com sucesso, para o paciente que tinha uma idade bastante avançada. A colangite aguda surge quando há uma obstrução da via biliar principal, habitualmente, por um cálculo que leva à estase da bile com consequente infecção. Vemos aqui a via biliar principal, vemos aqui a lama biliar ou os pequenos focos de lama biliar e cálculos que originam obstrução, que cursa com dilatação, e o quadro de colangite com esta tríade conhecida de dor, icterícia e febre. A ecografia começa por ser o exame inicial, pode não evidenciar o cálculo, muitas vezes não consegue, dependendo do biótipo e do grau de distensão gasosa do abdominal, pode não conseguir ver o cálculo na pressão terminal do plédico e termos de recorrer à ecografia, à tomografia computurizada. A tomografia computurizada é sempre feita numa fase inicial, os cortes sem contraste, porque são esses que nos permitem ver uma estrutura tenuemente mais densa, e vem aqui com a seta amarela, que é um cálculo ligeiramente radiodenso, que é mais denso do que bile, que preenche e distende o canal. E é isto que nos faz, que nos coloca o diagnóstico e de identificação do cálculo. E depois vemos o realce, a dilatação, e o realce de espessamento com o realce da parede das vias biliares. A pancreatite aguda é uma patologia muito frequente, está na maior parte dos doentes associada ao álcool e à litíase biliar, quer da vesícula, quer das vias biliares, e às vezes síncrona, a litíase dupla. Pode também estar associado às neoplasias. Temos a pancreatite autoimune e a relação com traumatismos
ou cirurgias recentes, ainda a realização de uma CPRE, e também em 20% dos casos não conseguimos descobrir a causa. O diagnóstico inicial é sempre clínico e laboratorial e consiste numa dor abdominal em barra e um aumento 3 vezes superior ao normal da amilase e da lipase. No início não há nenhuma vantagem em fazer uma TC ao doente, porque ela vem frequentemente normal, apesar do quadro inicial, não altera a abordagem e não vamos encontrar achados de relevo. É sobretudo ao segundo ou terceiro dia que vamos fazer ataque à procura destas complicações, da forma leve, da forma moderada e da forma mais severa. A forma leve, que é a pancreatite intersticial edematosa, e a forma grave, que é a pancreatite necrotizante, aquela que pressupõe uma necrose do parênquima pancreático. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui uma forma de pancreatite em que existe já bastante edema, a circundar o pâncreas, com algum fluido e densificação da gordura, aqui da retrocavidade, e que se estende aqui ao espaço pararrenal anterior, com até à fáscia lateral-condal e uma pequena quantidade de ascite que envolve o polo inferior do baço. Esta pancreatite, se não houver evolução, pode ser uma pancreatite intersticial, edematosa, que resolve numa semana e o doente tem um restabelecimento. Neste caso, temos uma pancreatite que evoluiu de uma forma mais grave. Destaca-se aqui, após contraste, a ausência de realce de captação do parênquima pancreático na zona do corpo e da cauda. E, portanto, temos uma necrose parenquimatosa, o que indicia a pancreatite grave, com liquefação do parênquima, que não realça após contraste. Pressupõe esta necrose do pâncreas e depois dos tecidos peripancreáticos. Vemos neste caso uma pancreatite mais leve, sem necrose. Veem aqui que o parênquima tem um realce mais ou menos homogéneo, mas tem edema peripancreático e que se estende aqui ao espaço pararrenal. O desenvolvimento com o tempo de uma coleção fluida, que neste caso está na topografia e em íntima relação com o parênquima da cabeça, do pâncreas, e que foi o aparecimento deste pseudoquisto pancreático, que habitualmente não tem outros sintomas associados. Pode mais tarde ser resolvido por outros métodos e que surge nas primeiras semanas do quadro. Outro quadro de coleção necrótica aguda, portanto, temos aqui um quadro de necrose. A necrose parenquimatosa é que define, neste caso, com critérios indistintos, é que define o risco do quadro, pode evoluir para uma necrose infectada, uma coleção organizada, que pode ter bolhas de gás e que constitui um abscesso pancreático. Os abscessos pancreáticos têm uma mortalidade de 100% se os doentes não forem operados e surgem no decorrer do quadro, habitualmente associado à falência de órgãos, designadamente da função renal. Complicações. Outras complicações que não foram aqui focadas, mas que nós procuramos na TC, são os pseudoaneurismas, os falsos aneurismas da artéria esplénica, a trombose venosa, designadamente da veia esplénica, que está perfeitamente adjacente à face dorsal do pâncreas, a ascite pancreática e as hemorragias. Passando agora para o trato gastrointestinal, vamos focar algumas destas situações e das mais frequentes, nomeadamente começando pelo quadrante inferior direito. A causa mais frequente é a apendicite aguda, que cursa habitualmente com o quadro clínico, com alterações analíticas e que solicita sempre a colaboração da radiologia. A radiologia procura ver isto que aqui está, um apêndice aumentado de calibre, mais de 7 milímetros, com as suas camadas estratificadas, todas elas aqui visíveis, e neste caso, no lúmen apendicular, uma calcificação,
com cone de sombra posterior, constitui o apendicolito. Pronto, neste caso temos todos os aspectos presentes e não é difícil fazer o diagnóstico de uma apendicite aguda. Não é sempre assim, não é sempre fácil, porque, sobretudo, devido à situação, à topografia muito variada do apêndice, pode ocupar todas estas posições na região cecal. A retroscal é esta, que é difícil de ver na ultrassonografia, assim como a paracecal. Esta é a mais fácil de vermos, em que tem uma orientação inferior para o anexo direito ou para o promontório. Esta situação também é menos favorável de análise na ecografia. Sempre que a clínica é forte, a suspeita, e a ecografia é negativa, acho recomendável procedermos à realização de um ataque. Ataque, sobretudo, se forem pessoas jovens ou crianças e se tornar indispensável, pode ser feita, na maior parte dos casos, apenas com uma passagem sem administração de contraste endovenoso e dá-nos a certeza do quadro com maior cuidado. Na TAC, temos aqui um corte axial do apêndice, espessado, calibre aumentado, com densificação da gordura do meso, que a rodeia, e que é uma apendicite aguda não complicada. Podemos ter o desenvolvimento de complicações, nomeadamente um abscesso peripendicular ou uma massa inflamatória, ou seja, um fleimão de densidade mais elevada. À esquerda, habitualmente, no quadrante inferior, temos a doença mais comum do arco pólico, que é a diverticulose. Consiste na herniação através da camada muscular, da mucosa e da submucosa, através da parede, fazendo uma saculação, múltiplas saculações, que podem sofrer uma obstrução e um consequente processo inflamatório. O processo inflamatório pode, inclusive, ver-se aqui com o espessamento da parede do cólon e o divertículo, com o ar e o artefacto de reverberação, mas a ecografia não é um método de eleição para o seu diagnóstico. Temos, sobretudo, que recorrer à TC. A TC, além de nos confirmar o diagnóstico, faz-nos o estadiamento e orienta a terapêutica médica ou cirúrgica do quadro, e isso é muito importante. Temos aqui um quadro de TC, um corte axial na TC, onde se identifica um pequeno divertículo e temos aqui já uma coleção fluida inflamatória e um pequeno abscesso aqui, esta coleção fluida. Portanto, temos uma apendicite aguda com um pequeno abscesso periapendicular, e densificação da gordura. Habitualmente estes casos são inicialmente submetidos à terapêutica médica e é monitorizada a evolução, quer clínica e laboratorial, quer através da imagem, para confirmar que o doente resolveu o quadro e que pode regressar a casa. Outro caso de espessamento do cólon sigmoide, com um pequeno abscesso pericólico, vem aqui, é uma coleção fluida, rodeada por parede, levemente espessada e, sobretudo, que realça após o contraste, e temos também esta hiperemia dos vasos e a densificação da gordura mesentérica. Obstrução do trato gastrointestinal. Eu deixei de fora as obstruções altas da saída do estômago, do duodenais, volvos gástricos, etc., para não estender mais a nossa apresentação, e iria falar na obstrução da obstrução causada essencialmente por uma oclusão intestinal posterior ao duodeno e às ânsias jejunais e ileais. A radiografia simples efetuada deve ser sempre em bipedestação, por suspeita de oclusão, de perfuração víscera oca, ou por cálculos ou corpos estranhos. No entanto, ela não nos diz quase nunca a causa e o local da obstrução, e teremos que partir para a continuação do estudo pela TC. Este é um quadro só para mostrar esta regra simples dos calibres máximos
admitidos de 3 centímetros para as anças do delgado, nomeadamente do William, 6 centímetros ao nível do cólon transverso e 9 centímetros do cego. Só um parênteses que ainda hoje, antes de subir aqui em Alfena, onde estou, vi um megacólon tóxico com uma brutal distensão do transverso e ainda maior do reto e sigmoide, precisamente utilizando esta regra. No intestino delgado, que eu falei há pouco, podemos ter estes sinais característicos de múltiplos níveis hidroaéreos e o sinal das moedas empilhadas por distensão das pregas. Para recordar as causas de uma obstrução mecânica, extrínsecas, hérnias, vólvulos ou aderências, temos aqui a herniação, as adesões, as invaginações e os vólvulos, ou então por tumor, corpo estranho, etc. O ilioadinâmico, já sabemos que é a incapacidade propulsora do intestino na ausência de uma causa mecânica. Causas para o cólon podem ser estas, que aqui vêem, que já falámos, em que vemos que as anças ficam menos numerosas, a austração tem que ser avaliada e os calibres, assim como o padrão gasoso. Num caso do vólvulo do cego, esta é uma imagem típica, só para demonstrar, de uma dilatação em forma de vírgula, em que as austras permanecem ainda visíveis. Já o vólvulo sigmoide tem esta dilatação em U, com a sobreposição aqui das duas paredes, que dá a imagem típica em grão de café. Ar livre na cavidade peritoneal, portanto, o pneumoperitoneu, geralmente indica a perfuração de uma víscera, ou por úlcera péptica, ou por um divertículo, que falámos, perfurou, ou de origem traumática, também é frequente, e grande parte dos casos, numa avaliação pós-cirúrgica, quando há, por exemplo, uma deiscência de uma anastomose. Procuramos o ar livre na cavidade peritoneal. Esta é uma boa maneira de procurar pequenas quantidades de ar livre, é executar uma radiografia do tórax, que é sempre feita em pé, em que vemos a chamada foice gasosa, o ar no espaço subfrénico, neste caso bilateralmente, encostada ao diafragma. Pode ver quantidades tão pequenas de ar como 1 mililitro. Aqui para mostrar um caso de brutal fecaloma, que distende imenso o reto até quase ao hipocôndrio esquerdo, que é comum em dentes de idade avançada. Pode ter este aspecto, vejam o reto na TC, que ocupa, tem esta distensão toda, pode haver espessamento da parede, pode haver inflamação, pode haver um quadro cético e pode haver perfuração, que é o caso com também ar livre aqui na parte anterior. Principais achados, distensão marcada, já sabemos, o pneumoperitoneu e a arsite. Uma causa rara de ar, mas neste caso no retroperitoneu, em que ficam delineados os contornos dos músculos psoas, aqui divergentes em relação à coluna, a partir do nível L1 e L2, por perfurações de vísceras que têm localização no retroperitoneu, nomeadamente o duodeno, e muitas vezes em casos de traumas, ou então em divertículos do cólon. Uma palavra breve para falar no aneurisma da aorta, só para dizer que se considera uma dilatação valorizável quando o diâmetro da aorta abdominal é superior a 3 centímetros. A pressão mais facilmente ectasiada são as dilatações fusiformes, sobretudo no segmento abaixo da emergência das artérias renais, em que devemos, sempre que nós falamos numa ectasia ou num ligeiro aumento do diâmetro, devemos sempre monitorizar esse doente de 6 a 6 meses, porque naquele momento ele pode ter um diâmetro reduzido de 3, pouco centímetros, mas pode sofrer um aumento de 1 centímetro num curto espaço de tempo, e isso significa um aneurisma instável, cujo risco de ruptura é muito mais elevado. Também as calcificações da íntima, quando estão desalinhados, podem indicar uma instabilidade e risco de ruptura. Neste caso, já temos uma hemorragia, já temos uma ruptura parcial, que está aqui. Habitualmente são na face posterior do aneurisma, de cada lado da coluna, ou mesmo na linha média,
e neste caso temos aqui uma hemorragia espontaneamente hiperdensa, que vemos aqui adjacente à frente do psoas. A urolitíase é uma coisa muito importante. Vamos fazer só um ponto da situação dos quadros mais frequentes. Só para lembrar, os cálculos, como todos sabem, os mais frequentes são os de oxalato de cálcio e de fosfato. Os de estrovite são mais raros, podem ser muito ligeiramente densos, depende da composição, mas podem ter alguma densidade. O quadro clínico toda a gente sabe, não vale a pena estar a falar. Vamos aqui sim mostrar que a radiografia abdominal simples tem a vantagem de nos mostrar um cálculo radiodenso e a sua localização aproximada. Não esquecer que os de estrovite e os de ácido úrico são radiolucentes e nós nunca vamos encontrar. Os cálculos, neste caso, de coraliformes, associados a infecções, de repetição, estrovite, muitas vezes. Neste caso, cálculos no ureter, cálculos no lúmen da bexiga, e ao lado esquerdo da bexiga um trombo venoso calcificado, o flebolito, que não devemos confundir com cálculos. A imagem típica, também todos conhecem, a atenuação posterior do feixe ultrassónico, atrás de um foco hiperecogéneo, que é a imagem típica. E aqui as consequências de um cálculo obstrutivo. O que é que vemos aqui? Vemos uma dilatação generalizada do grande cálice superior e inferior e dos pequenos cálices, que passam a ter uma forma convexa e perdem a habitual forma côncava, em que nem sequer se vê. Neste caso, por um cálculo na pressão inicial do ureter lombar à direita. Só para relembrar neste gráfico no centro que temos 3 zonas de estreitamento fisiológico do ureter. A junção entre o bacinete e o ureter, portanto, pielo-ureteral, o cruzamento dos vasos ilíacos e depois a porção terminal na junção uretero-vesical, ao nível do meato. Temos aqui um cálculo na TC próximo do meato, que condicionou toda esta dilatação montante. Uma nota também que é muito importante medir sempre a densidade dos cálculos. Porquê? Porque... Será que não me estão a ouvir? Deixa-me só ver. Só confirmar que as imagens estão a passar. Portanto, é muito importante a densidade dos cálculos. Porquê? Em primeiro lugar, todos os cálculos na TAC se vêem, mesmo os que são radiolucentes no raio-x de ácido úrico, têm uma densidade mais baixa. Mas esta densidade é perfeitamente identificável por nós, é de 100 a 200 unidades de Hounsfield. Os de oxalato de cálcio são muito mais densos, habitualmente a partir de 400 e podem ultrapassar as 1000 unidades. De modo que é importante que vá referida a densidade até para a orientação terapêutica do paciente. Neste caso, para mostrar sinais de uma obstrução, pronto, de longa data, isto já é um quadro paciente com muito tempo, já com evolução, com dilatação generalizada, infecção, etc. Já não é muito recomendável e não é um abdômen agudo, quase de certeza. Já a pielonefrite é um quadro abdominal agudo, e se não for complicada, não há necessidade, se o doente estiver a evoluir bem e tiver pouco tempo de evolução, não há necessidade de imagem, dependendo dos outros fatores. As pielonefrites complicadas, devemos excluir que por trás dela exista uma neuropatia obstrutiva, que seja um doente de risco, com uma diabetes, imunossuprimida ou uma clínica atípica, que tenha história de doença genito-urinária prévia, ou que seja refratária aos tratamentos já ministrados. A pielonefrite, ter a ideia de que, a maior parte das vezes, inicialmente, não induz qualquer alteração na ecografia. A ecografia é normal, incluindo comparando o rim do lado afetado com o outro rim. Esta é a regra. Pode haver algumas alterações, tais como o rim estar um pouco mais globoso, um pouco mais inchado, pode estar até um pouco mais hipoecogéneo, pode haver alguma lâmina de edema circundante e pode ter
Para além das áreas de diminuição da ecogenicidade, pode ser ao contrário, pode ter uma área de maior ecogenicidade, ou seja, uma variabilidade muito grande, incluindo o normal. A TC não, a TC já mostra alterações mais fidedignas, que são classicamente descritas como nefrograma estriado, isto é, na fase nefrográfica precoce e na medular, vemos o nefrograma estriado em raio de sol, neste caso bilateralmente, porque significa uma fase nefrográfica arrastada no tempo, demora mais até chegar à fase excretora e origina este aspecto. Em baixo vemos aqui uma assimetria, vimos um rim normal à esquerda e vimos um rim à direita, mais globoso, com este aspecto de nefrograma estriado. Pode ainda haver inflamação da gordura do espaço perirenal e podemos ter complicações. As complicações mais temíveis, para além da nefrite focal, são, obviamente, o abscesso renal. Os abscessos podem ser únicos, podem ser múltiplos, pode haver vários focos de abscesso no rim e devemos estar atentos a esse aspecto. Nesse caso, pode até passar a infecção para o espaço perirenal. Vejam aqui a faixa de Gerota espessada e vejam aqui o abscesso entre a faixa de Gerota, fazendo já a fronteira com pessoas esquerdas. Isto é uma pielonefrite muito grave que afeta uma percentagem grande de parênquima. A apresentação clínica da pielonefrite emfisematosa é muito típica, quase só em doentes diabéticos. Mostra este aspecto de gás, quer no excretor, quer eventualmente aqui subcapsular, num rim que está bastante aumentado, e há duas formas, sem coleções ou com presença de coleções perirenais, que ainda é mais grave, como esta que está aqui, já com ar que passou para o espaço perirenal, e aqui um abscesso com nível hidroaéreo. Como veem aqui, cujo prognóstico é bastante grave. A pionefrose é uma infecção de um sistema coletor distendido, o pus fica sob pressão e pode também evoluir rapidamente para um quadro de choque séptico com deterioração multi-órgão, se não for rapidamente atalhada. A hidronefrose constitui em que o aparelho excretor, em vez de estar preenchido por urina, passa a estar preenchido por pus, com este aspecto finamente ecogéneo, semissólido, típico, formando inclusive nível líquido, no interior do sistema coletor. Outro caso de pionefrose grave, com realce da parede do excretor, e aqui já um segmento de ureter. Vejam este bacinete muito dilatado, com um calibre anteroposterior de quase 4 centímetros. Neste caso, para mostrar um outro doente, tinha um quadro grave provocado por um cálculo no ureter terminal. Obstrução do trato urinário, a urolitíase, é a causa mais frequente. Outras causas de ureterohidronefrose. Como sabem, nunca podemos esquecer no homem a hiperplasia prostática, indolente ao longo dos anos, que chega a levar a uma hidronefrose terminal. As neoplasias ginecológicas, com invasão do ureter. O útero gravídico, que muitas vezes origina uma ureterohidronefrose, sobretudo no lado direito. As neoplasias do urotélio, claro. A fibrose retroperitoneal e as complicações pós-cirúrgicas que não estão ali referidas. Para não se esquecermos as causas pélvicas de origem ginecológica, iria abordar mais sumariamente os quadros clínicos na pele, tanto podem ser na face ilíaca esquerda como direita, o caso da torção do ovário, com uma dor abdominal súbita severa nos quadrantes inferiores, que origina náuseas e vômitos, e que vamos ver umas imagens para demonstrar, neste caso, um ovário direito que se aproxima da linha média. Temos aqui um esquerdo normal, com vários folículos, e temos aqui em corte axial um ovário direito aumentado de volume, com diminuição da fluxometria por torção. Pode também existir
uma torção do próprio pedículo vascular, dando esta imagem de twisting. Podemos ver também alguma quantidade de fluido, e temos aqui um ecodoppler, em que demonstramos a ausência de fluxo arterial, praticamente, e uma diminuição do fluxo venoso. Como em todas as torções, quando elas não são definitivas e podem ser intermitentes, de notar que podemos ter fluxos arteriais praticamente preservados, e isso vale também para a torção do testículo, que pode existir e ter um fluxo arterial praticamente normal. Outro caso de torção no ovário aumentado, com hipocaptação do contraste. A ruptura da gravidez ectópica, só para mostrar como causa pélvica, em que temos que ter a clínica, o laboratório, e podemos ver o saco gestacional que pode ter estes aspectos. O aspecto Doppler, o líquido livre no fundo do saco de Douglas, que pode inclusive subir até ao fundo do saco hepatorenal, vemos aqui o fígado e o rim à direita, e a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica é uma denominação larga que abrange imensas causas, habitualmente originada por estes agentes microbianos, em mulheres ativas, jovens, com este quadro clínico, em que vamos muitas vezes ver o quadro inflamatório ascender desde o cérvix ao endométrio e à salpingite e dar este aspecto de massa inflamatória, neste caso no ovário direito, uma lesão anexial multiloculada com um conteúdo semissólido. Muitas vezes esta massa inflamatória rodeia o útero e pode até, inclusive, haver massas quísticas com resíduos internos. Aqui o quadro de uma massa inflamatória com múltiplos pequenos abscessos no seu interior, que está na vertente esquerda do útero.